Geraldo, chega aqui pra cá, deixa eu aproveitar da ocasião. Sim. Eu vou procurar pra ti, porque eu sei que tu é um menino bom, estudou nos melhores colégios do Brasil, Sim. tu é inteligente pra jegue, eu quero saber de tu. Você sabe me dizer, Diz. quem descobriu o Brasil? Foi Colombo. Que Colombo? Colombo. Não. Não, Pedro Alves Cabral. Pedro Álvares Cabral? Foi Pedro Álvares Cabral? Puxa aqui que sai mingau. Não, chega aqui, rapaz, vem cá. Oxe, vem cá não, vem cá, carrinho de picolé. Quem descobriu foi Pedro Álvares Cabral, né? Foi. E quem cobriu então? O Brasil? Colombo. Ah, foi Cristóvão Colombo. Rapaz, você é inteligente pra jumento, por isso que tá barba parecendo... A barba sua tá parecendo Deodoro da Fonseca. Tá. Aquele que tem uma perna grossa e outra seca. Ah, não,